Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas últimas leituras, todos os livros que eu li no começo desse ano, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Todos os links desses livros lá na Amazon. Alguns estão disponíveis no Kindle Unlimited, então se vocês ainda não assinam, clica nesse link que eu deixo aqui na descrição, que vocês aproveitam 30 dias de graça, né, pra testar esses e milhares de outros livros estão por lá. E também eu queria já pedir que se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir, compartilha com uma amiga que gosta de ler romance, não esquece de se inscrever aqui também no canal para não perder nenhum vídeo que eu postar. Mas bora para essas leituras que eu fiz, que tem muito livro bom, gente. Bom, gente, então, esse vídeo de últimas leituras, como eu sempre faço, eu dou um breve resumo ali da premissa e vou falar um pouco as minhas impressões, né, sobre a história. Muitos deles vão sair resenha aqui, se ainda não saíram, fiquem de olho aqui no canal, porque vai sair resenha da maioria desses livros que eu citar, se não todos, tá? Eu acho que todos os livros que eu vou citar aqui vão ter resenha, sim. Então, eu não vou me prolongar muito a respeito da história, muito a respeito da minha opinião, é mais para dar um parecer para vocês, para resumir, assim, quais foram as últimas leituras, do que esses livros se tratam, e também para falar um pouquinho do que eu achei de cada um. O primeiro livro eu já comecei o ano lendo um romance dark pesado, né, que é Satan's Affairs, que é o Prequel 0.5 dos livros Assombrando Adeline. Muita gente que gosta de romance dark já deve conhecer Assombrando Adeline. É um livro que está sendo trazido pela editora Cabana Vermelha, da HD Carton. Essa autora eu não conhecia, então é a primeira vez que eu tive contato com a escrita dela, e falavam muito mesmo desses livros, então eu fiquei bem curiosa, e algumas pessoas me indicaram a ler o 0.5 primeiro, porque quando você leu Assombrando Adeline, o plot principal do Satan's Affairs se deixa de ser uma grande surpresa. Então eu preferi ler o Porque é o primeiro para me surpreender e depois começar a duologia de fato. Então, o Satan's Affairs vai contar a história da Cib. A Cib, ela nasceu meio que num culto religioso e o pai dela comandava ali todas essas mulheres, elas sofriam diversos tipos de abuso e a Cib consegue se libertar, né, em um determinado momento, só que ela tem traumas e ela acabou se tornando uma serial killer. E ela vai vivendo em casas mal assombradas, né, que são o Satan's Affairs, que é o nome desse local, dessa feira, que vai transitando em várias cidades do país dos Estados Unidos, e ela vive dentro dessas casas, atrás das paredes escondidas, e ela sente o cheiro das pessoas. Quando a pessoa é boa, ela deixa embora, e quando a pessoa é ruim, ela captura e faz coisas com essa. E a Cib, ela vive com 5 homens, então é meio que um harém reverso, mas o livro é bem pesado, tem algumas cenas hot bem bizarras também. Eu gostei muito porque é um livro mais curtinho, e eu gostei muito da história da Cib, e nesse livro a gente já tem um pouco de uma cena, né, com o Zade, a gente tem uma cena ali com os dois, e o Zade é o protagonista do Assombrando Adeline. Eu gostei bastante. Como eu falei, esse livro é mais curtinho, eu achei que realmente é bem pesadinho, tá? Mas acho que vale super a pena a leitura para quem quer conhecer também. E aí a gente então vai para o segundo livro que eu li esse ano, que foi de fato Assombrando Adeline, que é o primeiro livro dessa duologia principal, né? E gente, o que falar dessa história? O Zade, ele é um hacker e ele montou uma empresa assim que tem espalhada pelo mundo todo, que é a Z, que eles vivem meio que escondidos assim na surdina, e eles caçam pessoas que estão envolvidas com tráfico humano e tal. E ele resgata mulheres e crianças, então ele tá muito envolvido mesmo, não só na parte por trás dos bastidores, mas também ali nas missões, e ele acaba conhecendo a Ed, porque ele vai numa sessão de autógrafos dela e fica obcecado por ela. E a Adeline, né, que é a Ed, ela acabou de se mudar para um casarão, que era da avó, que deixou para ela quando ela faleceu. Ela não tem uma relação muito boa com os pais, mas ela vai morar ali, ela já tem uma vida boa como escritora e tal, e ela vai morar nesse lugar que é meio que uma casa mal assombrada mesmo, tem toda uma vibe floresta, e ela começa a ficar super amedrontada quando o Zade começa a perseguir ela mesmo. Ele aparece do nada, ele fica ali fora observando, ele deixa coisas dentro da casa dela, ou seja, ela vê que ele entrou dentro da casa dela. E, gente, é muito tenso, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que ele tem um trabalho muito bonito, um objetivo muito bom, o fato dele agir dessa forma com a Ad realmente causa um medo, um arrepio, sabe? Você fica ali tenso com ela. Eu gostei muito dessa história, eu não sei se eu releria de novo, não se tornou um grande favorito, mas eu amei os personagens, eu amei toda a trama. A única coisa que eu não gostei tanto foi a parte da investigação, porque a Ed encontra algumas coisas relacionadas ao assassinato da bisavó, que morreu nessa casa, sabe? É a única coisa que não me prendeu tanto na história. Na verdade, me prendeu naquele momento, mas o plot final relacionado a isso não me surpreendeu, então eu acabei, que tempo perdido sobre isso. Mas eu gostei muito mesmo da química dos dois. É um romance pesado, tá? Tem uma cena, assim, bem tensa logo no começo, quando eles de fato ficam juntos. Então eu já tô avisando porque é um romance dark, mas tem alguns gatilhos pesados ali que vale a pena vocês conferirem antes. O segundo livro, então, que eu li, no terceiro, na verdade,
verdade, né, foi o segundo livro dessa duologia, que é o Perseguindo a Adeline, que tá em pré-venda também pela editora Cabana Vermelha. O primeiro já saiu, vocês conseguem ler no Kindle Unlimited, e esse segundo eu li no Kindle Unlimited, mas eu li em inglês, que é o Hunting a Adeline, mas ele já tá em pré-venda pela editora, então, enfim, vocês já conseguem aí adquirir o livro e esperar chegar. Esse segundo livro é muito, muito, muito mais pesado que o primeiro. Ele continua na mesma linha, na mesma história do primeiro, com os mesmos personagens, só que tem um plot no final do primeiro livro muito bombástico, ele muito grande, e esse segundo já começa nesse gancho. Como eu falei, né, toda a situação, todo o trabalho do Zaid vai aparecer muito mais nesse segundo livro. A Cib, que é a personagem lá do 0.5, que foi o primeiro livro que eu citei nesse vídeo, ela também aparece muito nesse segundo, porque ela acaba indo morar com eles, de certa forma. Então, assim, eu gostei demais de algumas situações do segundo, e eu achei que a autora é muito criativa, e ela realmente carrega a mão, assim, no Dark, é bem, bem pesado mesmo. Então, se você gosta de romance Dark, mas você tem um limite ali, fique atento, porque realmente esse livro é bem mais pesado que o primeiro. Se o primeiro já foi angustiante, eu não sei se essa é uma boa opção pra você, mas se você gostou muito do primeiro e quer encarar o segundo, tá curioso, também acho que super vale a pena, porque eu gostei demais. Agora, o quarto livro que eu li esse mês foi o Bully King, da Andy Jackson. Esse livro, ele é publicado pela editora The Gift Box, né? Fazia muito tempo que eu tava querendo ler esse livro, eu adoro bully romance, pra quem me conhece aqui no canal sabe que eu tô sempre indicando pra vocês. Eu tava bem curiosa mesmo, até porque esse livro vai contar a história de dois garotos. Então, tem toda uma vibe, assim, amor proibido, e também essa questão da homofobia, né, que dá a entender que vai ter, porque um dos personagens, que é o Jonah, ele é filho de um pastor, e eles estão se mudando pra essa cidadezinha, e essa cidadezinha é muito cabeça fechada, muito preconceituosa. Eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, realmente nos Estados Unidos, gente, tem cidadezinhas que são muito preconceituosas e homofóbicas. Até hoje, tá? Tem muitos lugares que tá tudo liberado, que tá tudo certo, as pessoas vivem em tranquilidade, com segurança, mas tem cidadezinhas que é muito preconceituosas, racistas, então tem muito isso lá também. E aí, o que que acontece? E eu tô falando isso porque eu já quase tentei fazer um intercâmbio e tal, e eu pesquisei muito sobre isso, e eu via muitos relatos em grupos, assim, sobre essas coisas também. E o Jonah, ele se muda então pra essa cidade com a família, ele vai conhecer o Roman na escola, o Roman já é um babaca com ele no primeiro dia, só que o Roman começa a usar a irmã do Jonah pra se aproximar dele, pra provocar ele. Então, o bullying aqui, na verdade, não é tão forte, tá? Tirando uma cena específica que eu achei bem tensa, assim, angustiante, que eu fiquei, assim, coração na boca, mas gostei muito da cena também, achei super legal. O fato dele ficar ali cutucando e provocando o Jonah é o que mais pega ali no livro, né? Assim, tem muito mais provocações do que bullying de fato. Agora, relacionado, né, às cenas hot, eu gostei muito das cenas hot, achei, assim, maravilhoso. Os dois têm uma química incrível. E a única coisa que me surpreendeu de certa forma, porque eu não tava esperando tanto, foi o drama. Porque eu sabia que ia ter, sim, né, um pouco de drama relacionado a esse amor proibido deles, né? Esse amor que eles tinham que esconder. Mas o fato também do Roman ter uma vida muito difícil em casa fez com que ambos tivessem muito drama, porque o Roman tinha que viver tudo o que vivia em casa com a família, e o Jonah também tinha aquele medo do pai descobrir, né, dele ser gay e tal, por ele ser pastor. E o Roman também tem esse medo, porque na escola eles seriam rechaçados, e a família não ia aceitar, e a cidade inteira ia ficar contra eles, então tem muito isso no livro, tá? Como eu falei, o livro pende mais então pra esse drama. Eu gostei bastante da história, eu gostei bastante da narrativa da autora, só que eu achei que ela peca um pouco na construção dessa história, porque ao mesmo tempo que a gente tá com raiva do personagem, depois a gente já tá com empatia com ele, tudo numa mesma página. Eu achei essas oscilações muito rápidas, assim. Eu entendo que isso acontece, é normal de acontecer, mas isso perdurou o livro todo, desde o início até o final. Ao mesmo tempo que a gente tava com raiva, daqui a pouco, daí 2 segundos, a gente já tava com empatia. Então eu fiquei um pouco irritada com essas oscilações ao longo da narrativa. Confesso pra vocês, por isso eu tirei 1 estrela do livro, mas eu gostei muito da história, da trama. Acho que vale super a pena vocês lerem também. Agora, o quinto livro que eu li esse mês foi A Hipótese do Amor, da Elie Hazelwood. Finalmente eu li esse livro. Eu vou deixar a capa dele aqui passando, porque eu não vou pegar o livro físico que tá na estante ali do guarda-roupa. Gente, eu li ele no físico, porque eu já tinha comprado há bastante tempo. E fazia muito tempo que eu tinha que ler esse livro, e eu sei que ele tá super bombado ainda nas redes sociais, apesar dele já ter tido aquele momento mais de ascensão. Hoje em dia ainda muita gente indica ele. E eu tava muito curiosa, né? É uma história clichê, que é uma autora completamente nova, que eu nunca tinha lido nada da ele também. E esse livro vai contar a história, então, da Olive e do Adam. A Olive, ela tá ali em dúvida se ela faz doutorado ou não, mas ela acaba seguindo essa carreira científica. E ela tá, gente, num momento em que ela beija um cara do nada aleatório, né? O livro começa com ela beijando um cara aleatório no laboratório, e ela descobre que na verdade, o cara que ela agarrou é o Adam, que é um dos professores mais temidos da faculdade. E o Adam, gente, tá, assim, embasbacado com o que aconteceu, e ele tenta tirar dela por que ela
fez isso, senão ele vai acusar ela de assédio. E ela conta que ela tem uma melhor amiga que tá interessada num ex dela, né, um ex-ficante, e que a amiga não tá investindo nesse cara porque acha que ela ainda tem alguma coisa com ele. E aí, gente, ela fica assim, eles começam a namorar de mentirinha, né, todo aquele clichê de vamos precisar fingir por algum motivo, ela pelos motivos, como eu falei, pra amiga poder desencanar, assim, achar que ela tá em outra e ficar com esse cara de fato. E o Adam também precisa, por algum motivo específico, mostrar pras pessoas que ele tem um relacionamento. Então eles começam, cria-se toda uma tensão, é uma comédia romântica, então assim, não espere romance erótico, cheio de cenas hot. Tem uma cena hot e que eu achei muito boa, mas eu não posso dizer assim, gente, que ai meu Deus, é a cena mais incrível que eu já li. Não, eu gostei muito da descrição, tá? Eu achei que a autora escreve muito bem, só que o fato da gente gostar tanto desse momento, assim, no livro, é porque se criou uma tensão tão grande dos personagens, um slow burn tão gostoso ali, sabe? Aquele negócio de, ai, teve que passar protetor e umas coisas simples, ai, teve que ajudar a fazer tal coisa, e você começa a ficar torcendo pra eles se beijarem, pra eles ficarem logo. Então, quando chega esse momento, é tudo muito grande por causa dessa tensão que foi criada. Como eu falei, esse livro é clichê, mas eu gostei muito, achei que a autora trabalha super bem esses clichês. A narrativa também é maravilhosa, a escrita dela é muito gostosinha mesmo de ler. Tanto os personagens têm esse humor mais ácido, entre aspas, adulto mesmo, nerd, quanto a própria narrativa da autora, sabe? Ela também trabalha bastante alguns temas da Olive, né? O fato dela ser cientista e do dinheiro que ela ganha não ser muito suficiente, ela trabalha muito pra ganhar pouco. Então tem alguns momentos ali bem engraçados em relação a isso. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Eu com certeza vou ler outros livros da autora, porque eu fiquei bem curiosa com os outros. Agora, outra comédia romântica que eu li esse mês, eu tô assim, gente, eu comecei lendo romance dark, bully romance, aí depois eu fui pras comédias românticas e fui embora, entendeu? Eu li No Coração de Manhattan, da Lauren Lane. O primeiro livro que eu tinha lido dela é Mais Que Amigos, eu já tinha feito resenha aqui no canal, gostei muito desse livro. Então eu tava bem curiosa com No Coração de Manhattan, porque também ano passado, se eu não me engano, ele tava muito assim, em evidência mesmo nos mais vendidos, sempre aparecia a capinha dele ali na Amazon, e eu tava muito interessada em ler, porque eu já tinha gostado da escrita e tal, e tava muita gente comentando e recomendando esse livro. E eu ganhei esse livro de uma inscrita aqui do canal. Muito obrigada de novo. Todos os vídeos que eu falar desse livro eu vou agradecer essa menina, porque, gente, sério, o primeiro presente que eu ganhei de algum dos seguidores, então fiquei muito feliz mesmo. E eu li ele no físico e li também alguns trechos no e-book, porque tinha momentos que eu não tava com o físico e tal, então aí eu ia passando as marcações. Ele também tá guardado ali, então no vídeo de resenha eu mostro ele, as marcações que eu fiz e tudo mais. E, gente, essa comédia romântica é muito rapidinha mesmo. Ele começa com os protagonistas se conhecendo através de uma senhora, né? A mocinha, eu não vou lembrar agora o nome da mocinha, gente, peraí. É Violet. A Violet e o Caim. Eles se conhecem porque a Violet, ela é meio que órfã de pai e mãe, né, e tal, ela perdeu a avó também. E essa avó tinha uma melhor amiga. E essa melhor amiga, né, essa senhora, ela tem uma empresa muito grande em Nova York. E a Violet está sempre ajudando ela com as coisas e tudo mais. Essa mulher descobriu que ela tem um neto perdido, né, do filho que já faleceu, mas que esse filho deixou um neto pra ela. E ela quer muito que a empresa dela fique nas mãos da família, né, quando ela se for. Então ela quer treinar esse cara pra que ele assuma o papel de CEO da empresa. Só que o Caim, ele veio de Nova Orleans, ele tem uma vida totalmente diferente, ele não tá muito interessado nisso, mas ele tá curioso. Então eles começam a se engalfinhar ali logo no começo, é muito um relacionamento cão e gato. A Violet, ela já tem um relacionamento, só que assim, ele tá fadado ao fracasso, porque todas as descrições em que ela tá com esse cara, é sempre ele sendo um babaca, ela dizendo que eles não têm um relacionamento físico já faz meses. Então assim, é só questão de tempo mesmo deles romperem e ela e o Caim começar toda aquela tensão. E é muito engraçado porque ao mesmo tempo que ele é todo meio ogro de certa forma, né, ele fala umas coisas bem intensas assim pra ela, ele também mostra nos detalhes que ele presta atenção nas coisas que ela gosta, ele demonstra carinho assim em pequenas coisas. Então eu gostei muito dessa construção de personagem também. Uma coisa que eu gosto muito nos livros da Lauren Lane, que eu já percebi que é uma característica dela, apesar do livro ser curto, né, porque ele realmente é muito curtinho, é mais ou menos do tamanho de Mais Que Amigos, se eu não me engano. E, gente, ela consegue escrever uma história com começo, meio e fim, fazer você se prender naqueles personagens, naquela trama que você tá lendo ali. É muito como um filme Sessão da Tarde mesmo. E não só isso, ela consegue ainda trazer características para os personagens, né, problemas reais para os personagens, fazer com que a gente, de fato, sinta empatia por eles. Então ela consegue dar uma aprofundada neles, de fato, sem ficar fazendo tanto drama. Mas, por exemplo, a Violet, essa questão de ser órfã, a questão de estar sempre querendo agradar as pessoas, esquecendo um pouco do que ela quer. E o Caim também é chateado, né, porque ele acabou de ser descoberto como um neto dessa mulher, mas ele fica, mas por que não me acharam antes? Então tem algumas coisas relacionadas a isso também, eu gostei muito, e eu super recomendo pra vocês, achei leve, gostoso, divertido, apesar de ter, como eu falei, essa profundidade dos personagens, não fica pendendo muito pro drama, então vale super a pena a leitura também. Agora, o sétimo livro que eu li esse mês foi Todos
Todos os Rios que Chorei por Ti, da Camila Marciano. Eu gosto muito dessa série, já indiquei os 2 outros primeiros livros aqui no canal, fiz resenha, que é O Clube dos Corações Partidos. Então esse é o terceiro livro da série. Cada livro dessa série conta a história de 2 personagens diferentes, né, de um casal diferente, mas todos eles meio que se interligam e se conhecem nesse clube de BDSM, tá tudo liberado. Esse casal aqui desse livro, eles já são casados, inclusive, e eles estão com problemas no relacionamento. A mulher, ela é CEO de uma empresa, né, que ela cuida de cavalos, junto com a irmã veterinária, só que ela foca só na empresa, a vida dela, e nos filhos, né, na casa e tal. E o marido tá se sentindo deixado de lado, e ele acaba indo nesse clube, né, conhecendo um cara que é dono desse clube, que é o protagonista do segundo livro, e ele começa a se interessar e tentar convidar ela pra ir e tal, mas ela nem dá bola, nem escuta, na verdade, o que ele tá falando, e ela vai um dia pra pegar ele traindo ela. Só que ele não está traindo ela, ele está conversando e tal, mas ela fica muito abalada, depois ele expulsa ela de casa, e tem todo um plano bolado por trás disso pra ver se ela começa a se interessar por ele de novo, começa a tentar apimentar as coisas. Então é bem legal, é aquele tipo de romance erótico, gente, cheio de cenas hot, cenas muito criativas. Eu acho que a autora, ela sabe muito bem escrever hot, então assim, é maravilhoso, assim. Super indico pra vocês, não são livros que são tão falados assim nas redes sociais, é uma autora nacional, mas sério, eu gosto muito de indicar esses livros. Se eu não me engano, só o primeiro deles que é escrito em terceira pessoa, os outros 2 é escrito em primeira pessoa, que eu gosto muito mais, né, de primeira pessoa, mas vale muito a pena vocês darem uma chance pra essa série. Eu acho que tem tudo assim pra agradar muita gente. E por último, eu li o livro, gente, eu vou ler o nome porque eu sempre confundo, eu troco as palavras desse nome desse livro, que é Nossas Últimas Primeiras Vezes, da Bruna Palazzo. Esse também é uma comédia romântica, vocês podem ver que eu li várias comédias românticas esse mês também, e esse livro tava na minha lista há algum tempo, porque eu gosto muito dos livros da Bruna, né, da série Amores Imperfeitos, e esse livro, ele é completamente oposto do que são os livros da série Amores Imperfeitos, porque os livros dessa série, eles são mais, eles pendem muito mais pro drama, apesar de ter, assim, um núcleo de comédia ali dentro e tudo mais, a história, os plots dos personagens são bem mais dramáticos, enquanto nesse, apesar de a gente ter um amor proibido, de ter um age gap ali de 15 anos, aonde a mocinha vai namorar o melhor amigo do pai dela, né, que eles vão trabalhar juntos e tudo, ele é muito mais comédia, mesmo as cenas de drama, eles acabam se resolvendo fácil, sabe, os protagonistas são bem maduros, eles não demoram tanto pra desenrolar, assim, o relacionamento entre eles, eu gostei muito. Aqui então, como eu falei, a gente vai ter a Maria Luísa e o Augusto, eles têm 15 anos de diferença, passa ali algumas cenas, né, de quando o pai dela descobriu que ele ia ter uma filha e tudo mais, e o que o Augusto pensava de tudo, ele sempre foi aquele cara pegador, solteirão, e a Maria Luísa vai crescendo, vai vivendo, vai fazer intercâmbio, retorna e vai trabalhar na empresa da família, e que o Augusto também tem direito a essa empresa, ele também é um dos herdeiros, então tá tudo em família ali. E a Maria Luísa, ela vai trabalhar diretamente com ele, como arquiteta, e vai fazer ali um estágio de trainee. Quando eles começam a interagir, eles vão tendo toda uma tensão sexual e tudo mais, e aí essas coisas vão crescendo até eles acabarem ficando juntos. Eu gostei muito, muito mesmo, achei uma escrita super leve, como a Bruna consegue também fazer, porque mesmo a série dela tendo muito drama, a gente vê que ela também tem um lado mais bem-humorado, algumas cenas assim entre os amigos, que é muito gostoso de acompanhar, então eu sabia que ela tinha enfim, ela tinha esse talento pro humor também, gostei muito disso, achei um livro super gostosinho de ler também, dá pra você ler um dia só, devorar a história, bem, bem quente mesmo também, tem muitas cenas hot gostosas de ler, então super indico pra vocês. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, me conta aqui embaixo nos comentários quais desses livros vocês gostaram, quais vocês ficaram super curiosos pra ler, eu espero que vocês tenham gostado, beijos, até a próxima e tchau, tchau!